Olá, meus irmãos, pastores de todo o Brasil, coordenadores de escola bíblica, alunos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aonde quer que você esteja, a graça do Senhor seja derramada de forma abundante em sua vida, sua família e o seu ministério. Amados, outra vez juntos aqui no canal para mais um resumo da nossa lição desse próximo domingo, e dessa feita a lição de número 8, essa revista maravilhosa, comentada pelo pastor José Gonçalves, né? E a lição de número 8 está trazendo para nós um tema de grande relevância, como todos os demais, mas esse tema aqui, ele é sensacional para acrescentar na nossa vida o conhecimento de como a disciplina na igreja deve funcionar e quais são os seus propósitos. Essa lição de número 8 é uma continuidade do estudo da eclesiologia. Nós estamos estudando a igreja nos seus mais variados aspectos e nessa lição vamos focar na questão da disciplina da igreja. Nós vamos, em primeiro lugar, para os objetivos da lição. São 3. Primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Necessidade. Segunda, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E número 3, apresentar as diferentes formas de disciplinas elencadas na Bíblia. Como lhe falei, um tema sensacional. O texto áureo está em Hebreus 12:5. Diz assim, olha: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Veja bem, o texto áureo da lição, ele já nos introduz de maneira fantástica nesse terreno da disciplina. E se você olhar bem para o texto áureo, você observa aqui o uso de 3 palavras muito interessantes e muito significantes dentro dessa temática. Olha só, as palavras exortação, correção e repreensão. Olha aí, ó. Exortação, correção e repreensão. Essas 3 palavras, elas pertencem ao mesmo campo semântico e teológico, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas convergem para abrir o nosso entendimento sobre disciplina. Se você entender exortação, correção e repreensão, você estará de posse da base para a disciplina tratada nesta revista aqui. Você não sofrerá a tentação e não cometerá o erro de associar disciplina apenas com questões de punição. E o que é pior, punição com rancor, como fruto de revolta, de revanche e coisas desse gênero aí. Não é não. Então a disciplina, biblicamente considerada, ela está centrada, fundamentada em exortação, correção e repreensão, como o texto áureo já nos traz aqui. O texto áureo deixa claro que o que é disciplina do ponto de vista bíblico.
tudo que fugir desse triângulo aqui, exortação, correção e repreensão, não tem nenhuma relação com disciplina. Isso tem que ficar bem claro. Você já pode começar a sua aula, na sua classe, na igreja, puxando a sua turma, os irmãos, os alunos, para essa reflexão. Você já define o que é disciplina do ponto de vista bíblico. Automaticamente, o aluno entenderá o que não é disciplina e tudo o que com ela não se relaciona. Ok, irmãos? Então vamos em frente. Observe aí, né, como já foi colocado, essas palavras, e você vai ter essa visão plena e verdadeira do que é disciplina. A verdade prática diz o seguinte: olha, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite que ao crente refletir o caráter de Cristo. O pastor José Gonçalves, nosso comentarista, ao colocar essa verdade prática aqui, ele nos conduz para um aspecto muito interessante da vida cristã. Porque a disciplina aqui é disciplina na igreja. A disciplina existe em outros aspectos, em diversos, né? Mas aqui nós estamos centrando a questão da disciplina na igreja. E você não pode considerar a disciplina de um cristão na igreja, no reino de Deus, sem considerar esse aspecto aqui, a questão do caráter de Cristo. Então, a disciplina na vida cristã tem o objetivo de contribuir na construção do caráter de Cristo. Construção do caráter de Cristo em quem? Na vida do cristão, do seguidor de Cristo, do converso, daquele que foi recebido na família de Deus pelo processo da adoção, aquele que se arrependeu dos seus pecados, que confessou a Jesus como Salvador, que integrou-se ao reino de Deus e à família de Deus. Esse homem, essa mulher, precisam que neles seja construído paulatinamente, não é? Um processo do caráter de Cristo. Isso, em outra linguagem, chama-se doutrina da santificação, que vai ser tocado na lição logo lá adiante. A santificação, ela é uma doutrina que é partícula da soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é um leque, né, que engloba várias doutrinas, é um complexo de doutrinas, e uma delas é a doutrina da santificação, vista aqui como chamamento para que o cristão que caminha a jornada da fé possa nutrir esse desejo de cada dia que passa, ele aproximar-se desse caráter de Cristo aqui. Isso é maravilhoso. O ideal de todo crente deve ser a busca de parecer cada dia mais com Cristo. Esse deve ser o nosso ideal. Cristão deve parecer com quem? Com Cristo. Parecer. Eu tenho que buscar cada dia me identificar com o meu Senhor, com o meu Mestre, com o meu Salvador, com aquele que me comprou com seu sangue, me tornando membro de sua família espiritual. Eu preciso me parecer com ele. Quando você olha o dicionário para saber o que é um cristão, você tem isso aqui, olha. Aquele que professa o cristianismo, o que é compatível com o cristianismo. Uma definição que não está errada, mas ela é muito anêmica.
considerando a profundidade e a importância dessa palavra e dessa doutrina nas Sagradas Escrituras. Quando você olha para a Bíblia, cristão na Bíblia, se entende do partido de Cristo, foram assim chamados em Antioquia. O texto de Atos dos Apóstolos, ele mostra que os cristãos, os discípulos de Jesus, a primeira vez que eles realmente foram chamados por esse título, digamos assim, de cristãos, foi em Antioquia, né? A princípio até uma forma assim zombeteira de tratar os irmãos, uma espécie assim de uma crítica, né? Mas isso colou, porque eles foram chamados de cristãos, e quando as pessoas chamavam de cristãos, principalmente as autoridades romanas, era no sentido de distingui-los dos judeus propriamente dito, já que esses cristãos que estavam pregando o evangelho após a ascensão de Jesus, eles não eram exatamente iguais aos judeus, havia uma distinção. Então as autoridades romanas e consequentemente o povo do Império Romano passou a chamá-los de cristãos, ou seja, do partido de Cristo, da seita, como alguns diziam, de Cristo, não é? Então essa palavra cristão, biblicamente, ela toma essa proporção de significado. Não apenas alguém que diz assim, olha, eu admiro o cristianismo, olha, meu avô, meu bisavô, a minha avó, eu fui criado na igreja, eu ia ao culto, às missas, esse tipo de coisa, né? Isso parece uma coisa interessante, mas não representa o sentido real do que seja um cristão. Um cristão é aquele que faz parte do partido, no bom sentido aqui, de Cristo, está integrado a esse reino, fala essa linguagem, vive essa realidade. É isso que é ser um cristão, tá certo? Dada essa pequena introdução, nós vamos à lição, caminhando. Na introdução da lição, o nosso comentarista, ele coloca aqui a palavra-chave. Durante toda essa exposição, a palavra-chave é a palavra disciplina, já colocada no assunto da lição. A igreja que não corrige seus membros, né, ela perdeu sua identidade. É o que traz o comentário. Membro aqui é todo aquele que integra a igreja de Cristo, ovelhas e pastores. Isso precisa ser focado, não é? Olha só, uma igreja que não corrige seus membros, ela perde a sua identidade. Isso é uma verdade. A identidade cristã da igreja, ela é mantida também quando essa igreja, essa comunidade, ela valoriza, entendeu? Os propósitos, o testemunho cristão, os frutos espirituais, ou seja, o novo convertido, a pessoa que se torna um cristão, não pode ser apenas alguém que mudou de religião, alguém que se simpatizou por uma nova forma de culto. Isso é legal, mas não é apenas isso. O cristão aqui, através da disciplina cristã, ele conhece o propósito da vida cristã. É isso que está sendo ensinado aqui. Então eu volto à questão. Quando se fala em membro, é bom a gente dar esse esclarecimento, porque algumas pessoas confundem. Fala assim, membros da igreja, a pessoa imagina só o povo, os irmãos que não pertencem à liderança, ao ministério. Isso é um engano. Quando se fala membros da igreja de Cristo, nós estamos falando do todo e não de partes.
tá? É o todo, o todo. Em lição passada, nós estudamos o ministério da igreja, falando de funções eclesiásticas, sacerdotais. Aqui isso perde o sentido quando a igreja ela é vista como uma coletividade geral, sem exceções. Os membros da igreja quem são? São as ovelhas, entendeu? E isso inclui os pastores, os bispos, os líderes, de uma maneira geral. Até porque todo pastor de igreja, todo líder de uma igreja, ele é, acima de tudo, uma ovelha. Antes de ser pastor, ele é ovelha. E se não é ovelha, também não serve para ser pastor. Isso é uma lógica. O pastor é alguém que emerge do meio do rebanho. E tem que ser assim, porque ele conhece o que é ovelha, ele fala linguagem de ovelha, ele tem cheiro de ovelha, porque é ovelha. Se não tem, é porque não é ovelha. Se não é ovelha, não serve para ser pastor, liderança em grau nenhum. Tá certo? Então a disciplina na igreja, ela é geral. Ela se propõe. Quando você abre a Bíblia, você vai perceber que em vários momentos, em várias circunstâncias, a correção, a exortação, não é? Ela foi aplicada não somente a pessoas, vamos dizer assim, comuns na igreja, mas também a sua liderança, incluindo os pastores no mais alto grau que você possa imaginar. Você vai perceber isso aqui, certo? Então, antes do pastor ser pastor, ele é uma ovelha. Então, não pode acontecer da disciplina no reino de Deus ser aplicado apenas às pessoas que congregam e que vão ali participar dos cultos e integram a igreja, e isso não incluir a sua liderança. Isso não pode acontecer. A mesma disciplina bíblica, a mesma correção, no sentido de dizer a alguém que errou e que precisa regressar, entendeu? E que precisa passar pela disciplina, se aplica a todos na igreja. Um pastor, por exemplo, como é que uma comunidade cristã, ela age quando é o líder, é o pastor que peca, que cai, que sucumbe? Como é que ela trabalha essa questão? Não tem segredo nenhum, tem que aplicar a disciplina. Afastamento da função, se for o caso, não é? Se a situação exigir, depende muito, mas tem que ser aplicado. Você não pode fazer o seguinte, né? O pastor, ele teve um erro de caráter moral, vamos dizer grave, não é? E simplesmente pegar esse líder e trocar ele de campo, de igreja, de congregação, de paróquia. Isso não é uma atitude de uma igreja que ama a disciplina. Não é não. Quem pecou, quem caiu, quem fracassou, tem que ser amado, acolhido, instruído, corrigido e disciplinado. Essa é a recomendação da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição diz assim, olha, a necessidade da disciplina na igreja. E o nosso pastor José Gonçalves, ele traz aqui em 3 itens esse primeiro tópico, né? O número 1 diz assim, olha, necessidade da disciplina na igreja, por quê? Número 1, porque Deus é santo. Deus é santo, né? Deus é santo. Então aqui, ó, você percebe, né? Deus é santo. Você percebe o quê? Nós temos aqui um contraste entre a vida de pecado e a santidade de Deus. Nós temos que compreender perfeitamente esse contraste. Há pessoas que confundem e não distinguem isso aí. Tem que haver a distinção. Há uma incompatibilidade absoluta entre uma vida mergulhada no pecado
e a santidade de Deus. Santidade de Deus que é colocada também como padrão, como ideal para a vida cristã na igreja. Então existe essa grande incompatibilidade, não tem como ser. Isso aqui não caminha junto. Vida pecaminosa, mergulhada no pecado, entendeu? E santidade de Deus, e uma vida de santidade, são coisas que se excluem. Não há convergência aqui. Ou uma pessoa se santifica, ou ela mergulha no pecado. Essas coisas são contraditórias. Questão importante: como se mede a santidade de um crente ou de uma igreja? Pela lista de proibições que essa comunidade cristã publica? Aquela lista, né? Olha, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Será se é por essa lista que a gente julga que uma determinada igreja ou pessoa é santa? Qual é o seu nível de santidade? Nosso nível de santidade pode ser visto naquilo que valorizamos. É muito fácil você perceber quando um cristão ou uma comunidade de cristãos, eles estão vivendo essa questão da santidade, da consagração a Deus, da separação de um mundo que jaz no maligno, de uma vida pecaminosa, de uma vida mergulhada no pecado. Não é que não se peque, há uma diferença entre você ser um pecador, porque todos nós somos, indistintamente, todos os homens, ovelhas e pastores, bispos, cardeais, não importa o teu nível eclesiástico, você é um pecador. Você é um pecador, só que você é um pecador arrependido, né? A gente presume que seja isso. Você se arrependeu e está caminhando a jornada da fé. E cada dia é uma batalha em busca de se aproximar do caráter de Cristo. Tá certo? Essa é a ideia. Então, quando é que você percebe a santidade? Naquilo que nós valorizamos. Olha aqui, olha. Quanto mais estrito o meu relacionamento com Deus, menos o mundo me atrai. Isso é uma coisa maravilhosa. Escreva aí na sua agenda aí. Seja incisivo com a sua classe, a igreja. Eu vou repetir para você, olha. Quanto mais estrito, ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, entenda esse aproximar como consagração, santificação, valorização dos princípios espirituais, da vida cristã, do fruto do Espírito, encontrar-te com os frutos da carne. Quando você busca isso, quanto mais você se aproxima de Deus, menos o mundo te atrai. Essa é a melhor forma de você detectar quando um cristão ou uma congregação ela está no caminho da santificação ou no caminho do mundanismo. O que é que te atrai nesse mundo podre que a gente vive? Para onde você olha, você vê podridão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não espere muita coisa boa do ramo mundano. Certo? Mas como é que você reage? Como é que você se comporta em relação a tudo isso? Isso te atrai? Essas coisas que acontecem no mundo, essa vida mundana aí, te atrai? Você sente prazer nisso? Essa é uma forma de detectar o teu relacionamento com Deus. Quanto mais profundo esse relacionamento vertical, entendeu? Mais aquilo que está no mundo, menos aquilo que está no mundo te atrai. Foi aquela questão de Satanás lá no monte da tentação. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E falou, olha, tudo isso te dou, se prostrado me adorares. E ele falou com a pessoa errada. Jesus falou, olha, isso aí não me atrai. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Será se o glamour do mundo, as atrações do mundo estão tendo impacto
na minha adoração, no meu relacionamento com Deus, isso é uma coisa que precisa ser refletida. Número 2, a igreja, né, necessidade da disciplina na igreja, porque a igreja é santa. Olha, Deus é santo, é uma consequência. A igreja é santa. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela é uma propagandista do reino de Deus, dos valores desse reino. Então ela é tida como santa. A igreja é santa quando separada das práticas mundanas. Quando ela é separada das práticas mundanas, ela é santa. A palavra grego aqui para santo, né, ágios, tem o sentido de separado, consagrado. Quando você separa, consagra, você é santo. Não confunda a palavra aqui santo com perfeito, né? A igreja é formada por gente de carne e osso, portanto, deve ser santa, mas não é perfeita. Perfeita do ponto de vista da plenitude da palavra. Nós estamos aqui caminhando. Nós somos nascidos de novo? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Somos espirituais? Também somos. Somos participantes do reino? Somos. Somos herdeiros de Cristo? Somos. Somos irmãos por adoção de Cristo? Somos. Somos o corpo de Cristo? Somos. Somos sacerdócio real? Também somos. Somos uma nação santa? Também somos. Tudo isso nós somos. A Bíblia nos garante que somos. Mas não confunda isso com a questão de perfeição no sentido pleno. A igreja ela só vai ter essa perfeição no dia da glorificação da igreja. É um evento escatológico. Está no campo da escatologia, do final dos tempos, no dia do Senhor, o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que nós seremos transformados e arrebatados. E o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala, né? Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível, olha só, se revestir de quê? Da incorruptibilidade. Quando é que isso vai acontecer plenamente? No dia da glorificação da igreja. Então a igreja militante aqui, ela é uma igreja santa, porque ela valoriza, ela está integrada ao reino de Deus e ela caminha essa fé, cada dia mais se aproximando do caráter de Cristo. Esse é o propósito para a igreja. Mas é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Tá? E eu volto a frisar aqui, né? Perfeita. Tem muitas pessoas. Uma vez uma irmã, lá no Rio de Janeiro, ela me perguntou, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já fiz para vários pastores. Até hoje ninguém me deu uma resposta convincente. Eu falei, essa pergunta deve ser muito difícil, né? Porque até hoje ninguém lhe deu uma resposta. O que seria? E ela perguntou, por que existem problemas na igreja? Mas isso é muito fácil. Isso é mamão com açúcar, não é? Existe problema na igreja porque a igreja é formada por gente de carne e osso, inclusive os pastores, de carne e osso. É o anjo da igreja? Mas é de carne e osso. Portanto, falível e que deve ser vigilante e não abrir mão dos preceitos da palavra de Deus, inclusive da disciplina, se for necessário. Não pode haver corporativismo dentro do ministério, dentro da estrutura da igreja. O pecador que errou, que fracassou, ele precisa de disciplina. Volta-se a dizer. Teve um irmão que falou para o pastor, olha, eu não vou mais congregar aqui, eu vi isso, vi aquilo, eu percebi não sei mais o que, tal, e eu escutei um vídeo na internet, alguém falando disso, daquilo outro, esse tipo de coisa. Eu não vou mais me congregar aqui porque eu estou atrás da igreja perfeita. Olha que coisa interessante. Aí o pastor falou assim, o irmão está atrás da igreja perfeita? Então continue procurando. Mas me faça um favor, quando você encontrar essa igreja, não entre nela.
Não entre. E o irmão arregalou o olho, mas por que não entrar? Porque o dia que você entrar, ela deixará de ser perfeita, porque você é imperfeito. Então, essa visão, ela precisa ficar bem nítida em nós, né? Tudo que somos em Cristo somos, e para a glória dele. Número 3, quando a igreja não disciplina, que o pastor José Gonçalves, ele chama, uma exortação aqui, né? O que acontece quando a igreja não disciplina? A ausência da disciplina abre caminho para o mundanismo. Já foi dito nos itens anteriores, mas se fortalece aqui. É sempre bom se fazer esse contraste entre o crente que busca a santificação, que é o ideal para nós. A Bíblia é clara nesse sentido: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, buscar a santificação, e entenda a santificação aqui, esse reaproximar de Deus cotidianamente, dioturnamente, de maneira ininterrupta, anos a fio, enquanto você viver, esse deve ser o seu ideal. Não importa o seu tempo de fé, não importa o seu conhecimento teológico, não importa a sua experiência cristã, sua experiência com Deus, quantos dons espirituais você tem, isso é tudo muito bom, mas não interessa isso. Você, apesar disso tudo, que são bênçãos na sua vida e na minha, nós precisamos caminhar conscientes de que nós estamos rodeados de um inimigo que ruge, que está ao nosso redor ou derredor, tentando nos tragar, que tem um mundo que jaz no maligno, que tenta nos atrair, e que nós precisamos estar com nossos olhos voltados para a palavra de Deus, para os valores espirituais, para o caráter de Cristo, e assim a gente vai conseguir crescer na fé. É o que Judas escreveu: lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa luta, essa busca, esse aprimoramento, e não achar que vem para cá de qualquer forma e que vai viver de qualquer forma. O evangelho verdadeiro é aquele que transforma, e transformação é mudança de vida, é mudança de vida. É nisso que está se falando aqui. Então você tem que fazer esse contraste entre esse crente santificado que busca a santificação e um crente mundano que acha que pode servir a Deus de qualquer maneira e que, como Deus é amor, no final tudo vai dar certo. É preciso muito cuidado. O item 2 da lição diz o seguinte: o propósito da disciplina bíblica. E aqui já vem um segundo aspecto, né? Qual é o propósito? O que é disciplina, né? E por que ela deve ser aplicada? Isso nós já entendemos. Agora vem o segundo tópico: o propósito da disciplina. Tem que ter um propósito. Para que isso? Para que serve? Número 1, manter a honra de Cristo. Tem uma relação com a questão do testemunho cristão. Quando você tem o caráter de Cristo, você merece ser chamado de cristão. Quando você é um cristão, você é um representante de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver alguma coisa em nós que possa se reportar a Cristo. Simples assim, não é? O crente é membro do corpo de Cristo. Ao assumir uma vida pecaminosa, ele fere esse corpo, o corpo de Cristo, e deve ser corrigido. Esse é o propósito da disciplina, correção. Voltando à palavra que já aparece lá no texto áureo aqui, entendeu? Correção. Uma das 3 palavras aí do triângulo, tá certo? Deve ser corrigido. Segundo item, frear comportamento pecaminoso. Também já discutido, o pecado é como um fermento. Então, o pecado, no meio de uma comunidade, no meio da igreja, ele é tido como fermento, é a melhor figura. Isso aparece em 1 Coríntios 5, 6. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se alguém mergulhou numa vida pecaminosa, precisa ser exortado a regressar para o propósito, para que os demais entendam que aquele caminho não é o ideal para um cristão.
Esse é o propósito aqui, de frear comportamento pecaminoso. Número 3, não tolerar a prática do pecado. E aqui nós temos o exemplo da igreja de Tiatira, lá no Apocalipse, né? A igreja que tolera Jezabel. Jezabel, todos nós conhecemos essa mulher. Ela está famosa agora, muito mais que existe um canal de televisão aí vinculando uma novela com o seu nome, né? Jezabel, mulher fenícia, sacerdotisa de Baal. Ela casou com Acabe. Ela não era uma pessoa de muitos valores morais, né? Casou com Acabe, que era um outro desviado, iníquo, mau, entendeu? Mundano, e aí pólvora e fósforo se juntou e foi aquela explosão, aquela tragédia que nós conhecemos aí pelas páginas das Sagradas Escrituras, né? O nome de Jezabel está relacionado à prostituição, idolatria, uma vida pecaminosa em vários aspectos. Então a igreja de Tiatira, ela foi exortada a não tolerar. Ela foi criticada por tolerar Jezabel. E Jezabel aqui não entenda apenas uma figura de uma mulher, não. Isso aqui é um princípio. Hoje, nos nossos dias, a igreja que não tolera Jezabel, comportamentos que remetem a uma vida pecaminosa de prostituição e de tudo que é desvio de comportamento, válido para membros de igreja, inclusive os seus pastores e líderes. Volto a ressaltar aqui, tá certo? Então, Jezabel não pode ser tolerada. Número 3, caminhando para o final da exposição, né, do resumo. As formas de disciplina bíblica. Existe mais de uma forma. Número 1, como modo de correção. A disciplina aponta para a trajetória, que a trajetória está errada. É isso aí. Entendeu? Por que você disciplina? Para dizer que o pai, por exemplo, disciplina o filho, em que sentido? Para dizer que ele errou. Ele errou. Ele errou, então tem que ser corrigido. Fazer voltar ao status anterior. Paulo corrigiu Pedro, está aqui na lição, Gálatas 2:11-14. Não importa nosso status de liderança, em algum momento precisamos de correção. Novamente aqui aparece a questão de nós entendermos que a disciplina na igreja não se restringe apenas às pessoas que não exerce o ministério, inclui também o ministério, a liderança, pastores, diáconos, presbíteros, bispos e qualquer outro nome que possa se dar. Todo mundo está no mesmo pacote. E aqui, Paulo corrigiu Pedro. Veja lá em Gálatas 2:11-14, Pedro lhe apresentou lá um comportamento em relação aos gentios, né? Verifique isso lá. Era uma questão da circuncisão, que estava sendo discutido ali, e Pedro teve um comportamento lá que não era o que se esperava dele como um apóstolo. Olha só, Pedro, um dos grandes ícones do cristianismo do primeiro século, da primeira geração, vamos dizer assim, não é? E Paulo foi lá e deu uma repreensão em Pedro, corrigiu. Isso é o quê? Disciplina. Então, há líderes, há pessoas que quando elas alcançam um determinado nível de liderança na igreja, elas se acham imunes, elas se acham intocáveis, não podem ser exortadas, não podem ser corrigidas. Isso faz parte da vaidade humana e é sempre prejudicial à igreja. E volta a se dizer, você é bispo, é pastor, é líder, preside ou não, não importa, entendeu? A disciplina, a correção, a exortação é também para você. Se Paulo corrigiu Pedro, quem de nós estamos isentos de correção? Nenhum de nós. Ok? Número 2, como forma de restauração. E aqui tem uma coisa interessante. Quando você lê Mateus 4:21,
existe ali aquela questão daquele encontro, que Jesus encontra os discípulos ali. Eles estavam o quê? Um grupo deles, que eram pescadores, eles estavam consertando as redes. Quem é pescador sabe, né? A rede vai, eles jogam no mar a rede, puxa para cá, puxa para lá, determinado momento tem que retirar aquela rede, né, para consertar algum furo para voltar a pescar, para não se perder peixe, né? E era isso que eles estavam fazendo. E a palavra consertar as redes, a palavra grega, né, catartizo, é a palavra grega utilizada para consertar, é o sentido de remendar. Não sei se você conhece na sua região aí essa expressão remendar. Aqui no Pará, remendar é você costurar o rasgado, né? Aquilo que se deteriorou, tá certo? Então a disciplina tem o objetivo de fazer o crente voltar ao estado anterior de comunhão e relacionamento com Deus. Você está entendendo? Tem o sentido de curar o soldado ferido. Um bom exército não deixa um soldado ferido para trás. Alguém já disse por aí que a igreja é o único exército que deixa o soldado ferido para trás. Eu não sei se é o único, né? Mas nem todas as igrejas fazem isso. Nós nunca podemos generalizar. Mas há situações que se encaixam nisso. Quando um irmão qualquer, né, ele tem uma sucumbência, ele regride, ele fracassa, ele precisa de ombros amigos, não para julgá-los, línguas ferinas, julgadoras, apocalípticas, não. Ele precisa de alguém que o exorte, que mostre que ele errou e que com aconselhamento amoroso na graça de Cristo contribua para que o irmão, a irmã, possa se reerguer uma outra vez. Esse é o sentido. Consertar, catartizo, consertar, remendar, ajudar a voltar ao estado anterior. Esse é o sentido. Tá certo? Esse é o sentido. Como modo de exclusão, disciplina cirúrgica, como a lição traz, né? É cortado do corpo de Cristo. Expulsai o malfeitor. Isso falando em 1 Coríntios 5,13. Paulo falando à igreja de Corinto. Paulo está tratando aqui de um caso excepcional. A disciplina, vista no seu sentido geral, ela tem um propósito de restaurar, de curar, de remendar, de trazer ao estado anterior, de mostrar que errou, restaurar o irmão pela palavra, pelo companheirismo, pelo incentivo, pela oração. Mas pode acontecer, por que nós temos aqui uma excepcionalidade? Porque pode acontecer que todos esses expedientes, todos esses esforços feitos por uma comunidade, por uma liderança, venham a falhar. E aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ele resolveu. É praticamente um apóstata, né? Ele resolveu se rebelar, criar problema e se insurgir contra a palavra, contra a liderança, contra tudo. E nesses casos, Paulo recomenda que essa pessoa seja expulsa, porque não é um crente, é um malfeitor. Um cristão não se comporta assim. No catolicismo romano tem a figura da excomunhão eclesiástica. Isso é tratado no Código de Direito Canônico da Igreja Católica Romana, né? Lá, então, o que é a excomunhão? É quando acontece exatamente isso que Paulo está falando aqui. Alguém que praticou um ato considerado para a forma disciplinar da igreja, entendeu? Que agrediu essa forma de maneira veemente, impetuosa, né? Houve uma desmoralização, essa pessoa ela pode sofrer excomunhão. Caráter moral e alguma coisa de questão doutrinária, heresia, esse tipo de coisa. Só que isso é um leque, eu estou citando aqui apenas para a gente saber que isso aí existe, não é? Mas Paulo falou sobre isso na igreja
protestante, evangélica, também isso pode acontecer. Já aconteceu em vários lugares. De alguém que assumiu uma posição que ali só cabe uma coisa: todos os recursos, todos os expedientes usados, todos os esforços foram em vão para fazer aquela pessoa retornar. Então vai lá e aplica a disciplina cirúrgica, ou seja, corta do corpo. Corta do corpo. Agora, isso não pode ser feito com um tempero político, de inimizade, de revolta, de revanchismo, não é? Porque isso é fruto da carne e está ligado a uma liderança vaidosa. A aplicação da disciplina, até quando é no sentido cirúrgico, tem que ser feita sem esses ingredientes. Pode acontecer de um líder de um certo grau de liderança na igreja, ele, impulsionado por sentimentos próprios, interesses pessoais, venha a utilizar-se do expediente da disciplina cirúrgica para punir simplesmente alguém que lhe foi opositor, que o criticou. Esse tipo de coisa Deus não aceita. Não adianta disciplinar e dizer: olha, estou disciplinando e já está disciplinado no céu, porque o que ligares na terra será ligado no céu. O que a igreja liga na terra é ligado no céu? Mas quando é feito no propósito da palavra e não como fruto de vaidade humana. Deus não é homem e nem filho de homem para se embriagar com sentimentos humanos e vir validar coisas que eu e você fazemos aqui como fruto da nossa vaidade pessoal, do nosso interesse pessoal, em contraste com aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Isso é muito perigoso. E eu quero encerrar essa exposição dessa maravilhosa lição 8, disciplina na igreja, encerrando aqui e refletindo com os meus amados o seguinte: Jesus, nosso ícone maior, nosso modelo de caráter, de liderança, de sacerdócio, de ministério e de vida cristã. Maior exemplo. Ele nunca trabalhou com a teologia do descarte. E eu estou dizendo isso a você porque nós estamos tratando de um assunto de disciplina, que algumas pessoas, apesar de tudo que já foi dito aqui, eu vou repetir, algumas pessoas enxergam a disciplina como um expediente para botar pessoas para fora da igreja, do reino de Deus. Isso não é disciplina. Pode ser tudo menos disciplina. A disciplina, ela tem o sentido que já foi ministrado aqui, sempre no sentido de restauração. Com exceção desse aqui que foi falado no final, quando a pessoa realmente se tornou um impostor, um agressor, um mundano, um ímpio, um anticristo. Aí você vai lá e corta. Mas Jesus não trabalhou com a teologia do descarte. E o maior exemplo disso é Pedro. Pedro fez o quê? Ele traiu Jesus. Na verdade, todos os apóstolos traíram. Mas ele ficou com o título de traidor porque ele falou demais, Quando a gente fala muito, a gente se vincula mais. Então ele traiu. E Jesus avisou que ele ia trair, mas ele falou que não, todo mundo vai te trair, mas eu não vou te trair. E ele traiu. E todos nós sabemos como é que Jesus tratou essa questão de Pedro. Ele diz: olha, eu vou morrer, vocês vão ser dispersos, vocês vão me trair, mas vão lá para Galileia que eu vou lá encontrar com vocês depois. Foi o que aconteceu. Jesus chega na beira da praia, eles estão lá no meio do mar, pescando, e Jesus pergunta: tem peixe aí? E dizem que não. Jesus manda jogar a rede à direita do barco, no mesmo modo da primeira pesca maravilhosa, quando eles conheceram, foram chamados para serem pescadores de homens. A história se repete. É a segunda multiplicação ali, a pesca maravilhosa. E aí, quando eles percebem isso, eles reconhecem que era Jesus que estava ali. E depois eles puxam o barco para a beira da praia e fica constatado que realmente era o mestre. Assando peixe, pão, e Pedro ficou por ali e Jesus chamou Pedro.
A Bíblia não diz isso que eu vou te dizer agora, é apenas uma conjecturação que eu estou fazendo. Mas eu tenho plena certeza no meu coração que Pedro tinha esse sentimento. Quando Jesus chamou Pedro, ele imaginou assim, olha, é agora que ele vai fazer aquela graduação, né? Ele vai puxar minha orelha, ele vai me humilhar na frente de todos esses homens aqui, ele vai jogar na minha cara que eu traí, que ele já sabia que eu não valia nada, esse tipo de coisa. Pedro, com certeza, alimentou alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus fez o quê? Aí aquele diálogo, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. No final ele diz assim, olha, apacenta as minhas ovelhas. Né? Por que eu falei para você que Jesus não trabalhou com a teologia do descarte? Porque João 15, fazendo aqui o fechamento, diz assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, vai o quê? Corta. Só que esse cortar aqui não é tesoura, e nem facão, e nem terçado, e nada disso. Não é? Esse cortar aqui, a expressão grega usada no grego do Novo Testamento, é a expressão airó. Toda vara que em mim não dá fruto, airó. Corta, mas em que sentido? Airó não é cortar com a tesoura. Airó é levantar. Então, quando o irmão caiu, sucumbiu, não é para você ir lá e dar um chute e um tiro de misericórdia para ele morrer mais depressa. Não. Você vai ter que ir lá e levantar. Olha, toda vara em mim, olha, esse em mim aqui tem um sentido muito profundo, entendeu? Na Bíblia. Não se trata de um mundano, de alguém que nunca conheceu a Cristo, de alguém que nunca teve uma experiência com Deus, não. Trata-se de um cristão, que pode inclusive ser um líder, um pastor. Ele está em Cristo, mas mesmo em Cristo, a gente pode cair. Você lembra que nós falamos que a glorificação final só vai acontecer no dia do arrebatamento? É isso aí. Quanto aqui estivermos, não importa o título e a experiência, e o tempo de fé, todos nós estamos sujeitos a quedas. A gente precisa orar, vigiar e caminhar, e cada dia mais procurarmos nos aproximar de Cristo e se parecer com Ele, para poder fazer frente ao mundo pecaminoso. Mas se você caiu, esse cortar é airó, levantar, e não decepar e botar fora. É o que muita gente faz hoje. Jesus não trabalhou com a teologia do descartes. Uma alma vale muito. Ganhar uma alma para Jesus hoje está muito difícil. Talvez botar para fora é mais fácil. Mas Deus vai cobrar de nós o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer no campo da disciplina. Que Deus te abençoe, eu espero ter contribuído com você. É apenas um resumo, você pode enriquecer essas notas, essa exposição com aquilo que você já tem. E o meu voto é que no domingo você seja tomado pelo Espírito de Deus e seja um profeta, a igreja, a classe que você vai ministrar, usado pelo Espírito Santo para trazer alimento a todos aqueles que vão te ouvir. Que o Senhor te abençoe. Fica um pedido, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E faça um favor, me diga de que cidade do Brasil você está assistindo este vídeo. Fale da sua igreja, interaja, deixe seu comentário. Não esqueça daquele likezão abençoador que nos ajuda no canal. E que o Senhor te abençoe. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe meu irmão, minha irmã, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno, pastor, que todos nós sejamos enriquecidos por essa grande lição e que tua bênção seja conosco, agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, que o Senhor esteja contigo. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus em Belém do Pará.